O Códex de Bourbaki, uma crônica Lovecraftiana. 1. O Tomo e a Sombra. Nos recessos mais sombrios e mofados da École Normale Superiore, onde partículas de poeira dançam intocadas em raios de luar espectral e sombras se condensam com uma antiguidade que excede a memória mortal, repousa um tomo. Sua mera presença irradia uma antiguidade silenciosa que congela a alma. Encadernado não em couro comum, mas em uma substância cuja textura evoca a superfície úmida e maleável de leviatãs abissais ou tecidos nunca destinados a formas terrenas, o livro desafia qualquer origem simples. Este grimório, conhecido apenas em sussurros como o Códex Bourbaki, exala uma pressão psíquica palpável, uma malevolência tecida em suas próprias fibras. Suas páginas amareladas, frágeis como osso antigo, ostentam inscrições, hieróglifos matemáticos que parecem se contorcer e se rearranjar no limiar da visão, sussurrando incessantemente não de números, mas de um único nome arrepiante, Bourbaki. Para o mundo cegamente conformista da erudição convencional, Bourbaki é apenas um pseudônimo, uma curiosidade acadêmica ligada a um coletivo de matemáticos franceses. Mas para aquelas poucas almas infelizes cuja curiosidade intelectual se tornou uma obsessão mórbida, levando-as a rasgar o véu diáfano que separa nossa frágil realidade do caos gemente que se agita além, para eles, Bourbaki não é um mero coletivo. É uma consciência gestalt, uma mente colmeia monstruosa cujos tentáculos psíquicos se arrastam através das eras, um culto que adora no altar de estruturas matemáticas primordiais, estruturas que antecedem não apenas o pensamento humano, mas a própria consciência em qualquer forma que nossos sentidos miseráveis possam compreender. 2. Gênese da colmeia, do café à comunhão cósmica. As histórias mundanas registram o surgimento de Bourbaki no crepúsculo ansioso dos anos 1930. Um cabal de mentes brilhantes francesas, Vairil, Cartan, Chevalet, nomes agora pronunciados com certa reverência temerosa em santuários acadêmicos, supostamente buscava apenas reconstruir a matemática a partir de seus fundamentos. Um objetivo nobre e racional. No entanto, essa explicação é frágil como teia de aranha, mal ocultando a realidade lúgubre que fermenta sob a superfície. Sua confederação começou, aparentemente inocente, no barulho e vapor do café Capoulade, perto dos jardins de Luxemburgo. Ostensivamente, debatiam axiomas e pedagogia. Mas mesmo então, observadores perspicazes notaram anomalias, a luz das velas às vezes cintilava com um tom azul cadavérico, os ponteiros dos relógios hesitavam, invertendo momentaneamente seu curso, a ressonância perturbadora de conversas que pareciam incluir vozes de participantes invisíveis, ecoando de cadeiras vazias. Conforme o círculo se expandia, atraindo luminares como Dieudonné, Schwartz e Delsarte, a estranheza também se intensificava, distorcendo o tecido de suas vidas. Dieudonné descobria teoremas rabiscados em seus cadernos, escritos em uma caligrafia que jurava não ser sua, provas de conceitos que nenhuma mente sã havia concebido. Schwartz confessava estados de fuga, emergindo horas depois com soluções para problemas labirínticos, seu eu consciente ausente, à deriva. Delsarte murmurava em seu sono, recitando axiomas não em francês ou latim, mas em línguas guturais mortas há milênios, idiomas que arranhavam a garganta e ecoavam com o vazio entre as estrelas. Seu empreendimento intelectual rapidamente ultrapassou os limites da mera erudição. Por meio de rituais cada vez mais elaborados, disfarçados de seminários, publicações crípticas cujo simbolismo denso protegia significados dos olhos não iniciados, e conclaves clandestinos realizados nas ossadas subterrâneas de Paris, eles forjaram uma conexão. Não com colegas, mas com algo antigo, vasto e completamente alienígena, uma consciência habitando as dobras não euclidianas entre dimensões. Essa entidade se revelou não por palavras, mas por compreensão infusa, como o verdadeiro e frio arquiteto de toda a ordem matemática. 3. As incantações axiomáticas, matemática como ritual. Sua obra-prima,
os múltiplos volumes dos Elements de Mathematik se apresenta como um tratado rigoroso e abrangente. Na verdade, é um grimório de poder aterrorizante. Cada volume serve como um compêndio ritualístico, cada capítulo uma invocação, cada teorema uma encantação intricada meticulosamente projetada para afinar a membrana, já perturbadoramente permeável, que separa nossa realidade percebida do reino de horrores geométricos abstratos que pulsam famintos além. Sua insistência infame em começar com a teoria dos conjuntos não era um mero aceno aos fundamentos lógicos, era um pré-requisito para a evocação. Conjuntos, essas coleções aparentemente benignas, são, nesse contexto sombrio, a matéria primordial e indiferenciada da qual as entidades matemáticas são moldadas, espelhando a natureza amorfa e protoplasmática daqueles seres vislumbrados apenas nos delírios febris de lunáticos que olharam por muito tempo para o abismo. Seu tratado sobre espaços topológicos não mapeia construtos matemáticos inofensivos, mas territórios aterrorizantes onde proximidade e distância se distorcem e dissolvem, onde conjuntos fechados se tornam aberturas para dimensões habitadas por seres compostos de pura abstração profana. Suas estruturas algébricas, grupos, anéis, corpos, funcionam menos como ferramentas organizacionais e mais como taxonomias hierárquicas de entidades cósmicas cujas inter-relações e formas desafiam os limites do cérebro humano. Particularmente arrepiante é sua exploração da álgebra homológica. Para o leitor casual, parece um estudo inocente de complexos de cadeias e funtores derivados. Mas sob um escrutínio iniciado, revela-se um método codificado para comungar com entidades que existem como pura sequência, seres de operações ordenadas livres da forma física, inteligências tecidas do próprio tecido da consequência lógica. Sua exigência notória por rigor e abstração extremos serve a um propósito muito mais sombrio do que clareza. Cada definição é afiada com a precisão de uma faca sacrificial, cada prova construída com o cuidado meticuloso de um canto ritualístico. Elas são projetadas não apenas para persuadir a mente lógica, mas para ressoar, para vibrar em frequências perceptíveis apenas a inteligências que habitam reinos onde a própria lógica assume formas monstruosas e irreconhecíveis. A proibição contra visualizações não era pedagógica, era protetora, uma cegueira necessária diante do inenarrável. 4. O coletivo, aniquilação do eu, emergência da colmeia. Talvez o aspecto mais profundamente perturbador de Bourbaki tenha sido a aniquilação sistemática e ritualística da identidade individual. Membros renunciavam não apenas ao crédito acadêmico, mas à própria individualidade, submergindo-se em uma única entidade intelectual. A mente Bourbaki pensava, escrevia e agia com uma unidade aterrorizante. Os ritos de iniciação permanecem envoltos em mistério, sugeridos apenas em fragmentos carbonizados de correspondências que falam de tinta misturada com sangue e juramentos feitos diante da geometria sem nome. Uma vez iniciados, os membros descreviam fenômenos inquietantes, sonhos compartilhados simultaneamente através de continentes, problemas complexos resolvidos colaborativamente em transe, o desconforto de ouvir pensamentos alienígenas ecoando em suas próprias mentes, ou de pronunciar teoremas em vozes não inteiramente suas durante seminários. Essa consciência coletiva operava com uma coerência assustadora, reminiscente da inteligência distribuída dos Migol, sussurrada em textos que arruinam a sanidade. A individualidade tornou-se uma ilusão transitória, todos os pensamentos e ações direcionados às maquinações inescrutáveis de um intelecto alienígena cuja consciência abrangia abismos cósmicos. O infame limite de idade, a aposentadoria obrigatória aos 50, não visava novas perspectivas e garantia que o coletivo permanecesse receptivo, impedindo a ossificação da individualidade que poderia resistir à influência sutil e parasitária de entidades cuja percepção do tempo flui em espirais nauseantes e não lineares. O mais revelador era a autoria, todas as obras assinadas simplesmente Nicolas Bourbaki. Esse matemático fictício, cuja biografia se tornava cada vez mais elaborada e contraditória,
começou a parecer menos um pseudônimo e mais um vaso coalescendo da energia psíquica despejada nele. Marginalia aparecia em manuscritos, escrita em mãos desconhecidas, referenciando conceitos anos à frente de seu tempo, às vezes mergulhando em sistemas simbólicos completamente alienígenas a qualquer tradição matemática humana, os rabiscos da própria Gestalt, ou talvez, de seu mestre. 5. Ecos do mitos, estruturas ciclópicas e geometrias alienígenas. Os edifícios matemáticos erguidos por Bourbaki ressoam com paralelos perturbadores às arquiteturas do horror descritas em Saberes Proibidos. Seus espaços abstratos e geometrias não euclidianas espelham com fidelidade aterrorizante as cidades ciclópicas e gotejantes dos profundos e os ângulos impossíveis e enlouquecedores de Errilia submersa, onde Cthulhu morto espera sonhando. A teoria das categorias que eles pioneiraram, com suas intrincadas redes de functores mapeando estruturas em estruturas, apresenta um análogo matemático arrepiante ao panteão blasfemo dos grandes antigos e deuses exteriores, cada entidade um nó, cada relação um morfismo em uma vasta rede que desafia hierarquias simples, insinuando a corte de Azathoth no centro do caos primordial. Seu trabalho em teoria de feixes, supostamente sobre colar dados locais em espaços topológicos, lido pelos iniciados, parece um diagrama aterrorizante de como entidades de além podem se manifestar parcialmente em nossa realidade, projetando meros aspectos de sua totalidade insondável e destruidora de sanidade. Como a ordem esotérica de Dagon adorando horrores das profundezas abissais, Bourbaki venerava a pureza fria e austera da forma abstrata, estruturas que insinuavam uma realidade regida por princípios completamente alienígenas à intuição humana, a lógica torcida em armas contra a própria compreensão. 6. As obras inacabadas, fronteiras melhor não cruzadas. Os volumes eternamente incompletos dos Elements não representam mera procrastinação acadêmica, mas um recuo deliberado e temeroso. Certas fronteiras matemáticas, geometria algébrica avançada, topologia combinatória, certos caminhos da análise funcional, foram exploradas apenas para serem abandonadas abruptamente. Manuscritos parciais foram trancados em cofres, selados não apenas por metal, mas talvez por símbolos destinados a proteger. Notas fragmentárias resgatadas dessas investigações abortadas falam volumes por suas omissões e horrores. Contém equações que parecem sutilmente mudar entre leituras, margens preenchidas com símbolos de nenhum sistema conhecido, e páginas manchadas como por algum agente corrosivo desconhecido que desafiava a análise química. Esses caminhos abandonados servem como advertências, semelhantes às passagens deliberadamente removidas do Necronomicon, delimitando fronteiras além das quais o intelecto humano arrisca não apenas confusão, mas aniquilação existencial. Estudantes de pós-graduação que ousaram trilhar esses caminhos desapareceram da academia, alguns sofrendo colapsos psicológicos catastróficos, seus sintomas ecoando aqueles que olharam profundamente para o abismo transfinito de Cantor e viram as formas espreitando dentro. 7. O legado do culto, a infecção se espalha. Embora a configuração original de Bourbaki possa ter se dissolvido, ou talvez apenas mudado de forma, como entidades cósmicas costumam fazer, sua influência persiste, uma contaminação intelectual se espalhando pelos próprios fundamentos da matemática moderna. Teoria das categorias, geometria algébrica, topologia, todas carregam a marca indelével e arrepiante das doutrinas lúgubres de Bourbaki. Projetos como o Stax Project, um vasto compêndio colaborativo de geometria algébrica de código aberto, podem representar a consciência Bourbaki encontrando um novo vaso, um filactério digital, potencialmente mortal, propagando seu conhecimento arcano livre das restrições da carne e do papel. Mais perturbador ainda são os grandes congressos matemáticos internacionais. Especialistas convergem, murmurando o léxico derivado de Bourbaki, suas mentes momentaneamente alinhadas na contemplação de conceitos à beira do precipício entre abstração pura e realidade gritante.
Durante sessões intensas sobre topologia superior ou teoria das categorias, participantes sensíveis relataram horrores perceptuais fugazes, geometrias de salas de conferência se dobrando em visões não euclidianas, vozes de palestrantes se sobrepondo em harmonias impossíveis e discordantes, e o peso esmagador de uma inteligência vasta, antiga e completamente indiferente observando os procedimentos de dimensões dolorosamente próximas. As páginas densas e carregadas de símbolos de revistas matemáticas continuam a tradição. Cada prova publicada, cada teorema, potencialmente serve a um duplo propósito: avançar o conhecimento humano enquanto reforça sutilmente os axiomas nos quais realidades alienígenas são preditas, fortalecendo a ressonância, pavimentando o caminho. 8. Sussurros do Infinito, o compêndio terminal. Nos cantos sombrios de certos departamentos de matemática, persistem rumores. Eles não falam dos elements publicados, mas de um manuscrito posterior, infinitamente mais aterrorizante, sussurrado como o compêndio terminal. Supostamente escrito durante uma reunião secreta e final dos iniciados de Bourbaki por volta de 1991, esse texto forjaria a síntese definitiva, ligando toda a matemática de Bourbaki às fronteiras da mecânica quântica e aos territórios proibidos da própria consciência. Aqueles poucos que afirmam, muitas vezes incoerentemente, ter vislumbrado fragmentos descrevem uma matemática de abstração tão ofuscante que a notação padrão se desfaz, exigindo símbolos que parecem se contorcer contra os limites de duas dimensões. Diagramas em suas páginas supostamente induzem náusea e vertigem profundas, enquanto certas equações possuem soluções que referenciam quantidades existentes fora de sistemas numéricos, insinuando conceitos completamente hostis à cognição humana. O mais perturbador são os relatos fragmentados de tentativas de verificar seus teoremas. O sucesso, sussurra-se, coincidiu com colapsos localizados da realidade, falhas inexplicáveis de equipamentos, picos anômalos de radiação de fundo sem fonte conhecida e pesadelos vívidos compartilhados por equipes de pesquisa a vastas distâncias, pesadelos repletos de estrelas frias e ângulos impossíveis. O compêndio, se existe, permanece oculto, um apocalipse teórico encadernado em materiais desconhecidos. Conclusão: o abismo também olha. O legado de Bourbaki é um monumento arrepiante gravado na perigosa interseção entre iluminação intelectual e terror cósmico. Seu trabalho, inegavelmente monumental no avanço da matemática humana, também é um testemunho aterrorizante dos perigos de espiar abismos não destinados a olhos mortais. Os próprios membros permanecem figuras ambíguas, pioneiros e cultistas, acadêmicos e hierofantes iniciados em mistérios melhor deixados intocados. Sua consciência coletiva, seja fragmentada, adormecida ou meramente transformada, provavelmente persiste. Espera apenas a configuração correta de símbolos, a encantação axiomática precisa, para reafirmar sua influência gélida. Pois nas estruturas mais profundas da matemática, como nos saberes mais blasfemos, ecoa o axioma escrito nos glifos de Hugoto esquecido e gritado pelo árabe louco Al-Yazrid. Aquilo que não está morto pode jazer eternamente. E com estranhas eras, até a morte pode morrer.